como relações públicas, como é trabalhar no terceiro setor? Trabalhar no terceiro setor é fascinante, porque o que eu percebo é que a maior parte das pessoas que estão envolvidas com o desenvolvimento e com o impacto positivo nas sociedades tem muito amor em função das necessidades que elas percebem, dos espaços que elas convivem. Como não tem uma resposta eficaz dos governos, né, que deveriam cuidar da educação, do saneamento, do acesso à informação, da saúde, as pessoas se mobilizam para sanar isso. Então essa parte da motivação e dos desejos de melhora que as pessoas querem ter, isso é muito bonito de ver. Então às vezes a gente tem muito menos grana envolvida, mas um coeficiente de envolvimento muito grande. Isso é muito legal. E como a atividade de relações públicas essencialmente aplica as ferramentinhas de comunicação para a manutenção das relações, é um prato muito cheio, né? É um buffet riquíssimo de sabores e cores que a gente pode se servir e contribuir de várias formas. Acho que a nossa atividade ela é muito plural, ela é extremamente importante para qualquer setor, de qualquer natureza, em qualquer lugar do mundo, micro, mini, gigante. A gente tem a qualidade e a capacidade de transformar as relações que vão precisar acontecer para os negócios andarem de uma maneira muito eficaz. E às vezes está na simplicidade mesmo, não é coisa mirabolante que vai fazer o milagre acontecer. É no simples, é no pequeno, é saber ouvir, saber enxergar, perceber o que está acontecendo e propor situações que os contatos aconteçam de uma forma mais eficiente, mais eficaz, mais objetiva, com menos impacto ambiental, enfim, tudo isso acho que a gente tem a condição de contribuir para o terceiro setor com a nossa atividade. Como que tu usaste nessa tua função na África, ou as tuas experiências nos estágios, principalmente enfim, as coisas que tu aprendeu na faculdade, né? Porque passaste 6 anos e meio estagiando e trabalhando isso. E o que mais assim pensava, que legal que eu fiz isso anteriormente, ou que legal que isso é novo, enfim, como que foi essa transição? Então, tudo que eu fiz de estágio antes e as coisas que eu estudei na faculdade foram essenciais para mim nessa hora. E acho que a gente não se dá conta, enquanto a gente está estudando, às vezes a gente não se dá conta da grandeza que existe naquelas pequenas tarefas chatinhas de sala de aula que a gente precisa fazer. Elas vão tomar sentido quando elas têm uma situação prática que tu precisa assim, escreve um projeto. Muitas vezes eu fui buscar referências de mãe, lá na minha estante, número 2, tem um livro. Nossa, assim. Que organização. Por favor, sabe, escaneie aquela página, tá? Porque eu preciso ler uma coisa que tá aí, que eu sei que tá ali, porque eu vi aquilo na aula. E os contatos que eu tive com os meus colegas de trabalho também, né? Eu confio muito na troca e, assim, aquela coisa Neca Machado, né? Ser humano, olho no olho, toque, muito prazer, né? Isso a gente aprende muito. Eu tive chefes maravilhosos, tive colegas fantásticos que observar eles em ação me fez crescer. Eu aprendi olhando, né? E isso é fundamental, isso é muito importante. E a gente tem uma tendência a negar que o aprendizado está em tudo. E tá, mas tá em tudo, tá no passarinho, lá na árvore, tá no parque, tá na missa, tá em muitos lugares, né? Eu acredito que às vezes o mercado de trabalho acaba meio que limitando a gente, trabalho no terceiro setor, trabalho com varejo, trabalho com indústria, não, trabalho com produção audiovisual. Eu sei que tem experiências bem diferentes, assim, como é que tu acha, assim, a pessoa ela vai se autoconhecendo, ou a vida vai encaminhando, ou o universo vai conspirando? Eu penso que a gente precisa se conhecer um pouquinho, né, se testar, se desafiar, para ajudar o universo a nos trazer as oportunidades mais adequadas para a gente. Acho que é uma função fundamental seguir o coração nesse sentido e acreditar nos valores, nos próprios valores, na ética e naquilo que a gente de fato acredita. Até para ter felicidade naquilo que a gente faz, né? Trabalho é trabalho. Se não fosse difícil, não seria chamado de trabalho. Então, fazer o que se gosta, fazer uma coisa que a gente acredita, fazer coisas que a gente tem fé e determinação que vão transformar para o bem o mundo que a gente faz parte, eu acho que isso é uma coisa essencial.
E acho que se isso é verdadeiro, se isso é do coração, o universo responde. Né? O universo vai ajudar e abrir caminhos e trazer oportunidades da gente continuar fazendo isso, confiando que o universo é abundante e que as oportunidades existem. A gente precisa organizar a nossa frequência energética para receber essa coisa boa também. E para profissional competente sempre tem lugar no mercado. Ouvi isso de um professor de português que eu tive no último ano do colégio, era segundo grau na minha época. E eu confio muito nisso. Acho que em qualquer área, mas o mercado de direito está saturado, o mercado publicitário. Para profissional competente sempre tem lugar no mercado, lugar para atuar. E cada vez mais com o tipo de relação que a gente está proporcionando para as nossas sociedades, acho que cada vez mais tem espaço para inovação, para ideias simples e muito impactantes, para coworking, para crowdsourcing, para espaço que a gente compartilha o que a gente sabe, a gente empresta o nosso conhecimento, a gente ganha outros conhecimentos também e a gente acaba fazendo com que o nosso esforço de trabalho vire uma coisa muito mais tranquila, mais leve, que traga reconhecimento, não só financeiro, mas o reconhecimento da alma também, que é uma coisa bem importante. Legal. Nessa a gente tem algumas perguntas também dos internautas. Maravilha. Então eu vou fazer para ti aqui. A primeira pergunta ela veio por três relações públicas, é a Jennifer Fernandes, a Mariana Borges e a Camila Vieira. Elas te perguntam como as relações públicas podem contribuir com as organizações do terceiro setor. Isso já passou mais ou menos por isso, mas definir melhor assim, nesse foco mesmo. Quando a gente pensa em relacionamento, né, e fortalecimento de redes de contatos, a atividade de relações públicas contribui de uma forma muito eficaz em função das ferramentas que carrega, né, o tipo de técnica que a gente usa para fazer com que esses contatos com os diversos públicos, com os stakeholders, aconteçam de uma forma bem mais objetiva, qualificada e tranquila. A gente não quer perder o tempo de ninguém, né? A gente quer relação ganha-ganha, a gente quer negociação de sucesso para todo mundo. Eu acho que isso é que o profissional de relações públicas é mestre em fazer. Né? Claro que tem profissionais que têm mais facilidade com X, Y, Z atuações, mas a parte do relacionamento, esse refinamento que a gente precisa ter na hora de se relacionar, de captar recurso, de envolver as pessoas nos nossos projetos, nas nossas ideias, eu acho que isso é um dos highlights da nossa profissão. Então, isso para o terceiro setor é fundamental. A atuação de um profissional de relações públicas que tenha essa qualidade impacta de uma maneira muito positiva. Legal. A próxima pergunta então é do Danilo Rodrigues. Ele é de São Paulo e ele quer que tu explane um pouco sobre a perspectiva que tu tinha no começo das ações desenvolvidas na ONG e depois relatar um pouco sobre a visão e a importância que tu enxerga hoje nessas ações. Só melhorou. Eu já achava que era uma coisa importante em função dessa doação que as pessoas envolvidas no terceiro setor, e em especial com a APC, tinham. Né? De muita vontade individual de transformar os seus espaços, as suas comunidades. Tá vendo que tem uma coisa que não tá legal? Pô, vou fazer alguma coisa pra mudar isso aqui. Sim. Então, eu imaginava, né, antes de ver com os meus próprios olhos, que isso já era uma coisa muito bonita. Com o passar do tempo, com as oportunidades de relacionamento com os associados, com as comunidades que os associados pertenciam, com as pessoas envolvidas em fazer essas transformações, a minha perspectiva melhorou muito, né? Aumentou, se ampliou e a fé que é cada vez mais importante pessoas engajadas de fato, não engajado de Facebook. Fico sentadinho no meu sofá, postando, compartilhando e estou achando que estou fazendo muita coisa. Não é que é pouco, mas não é suficiente. Fazer a mudança, bom, primeiro a gente tem que cuidar do jardim da gente, em primeiro lugar. Não sai garganteando para o mundo aí uma coisa que tu não faz dentro de casa. Então, o exemplo é a primeira parte, né? Traz para a tua vida a mudança que tu quer ser lá fora. E mais uma pergunta dele também é sobre esse paralelo do internacional. Então ele quer saber de que forma o paralelo internacional se deu em relação à nossa cultura e costumes e o que tu indicaria aos RPs que almejam uma carreira internacional. Essa parte é tão legal. Gente do mesmo lugar já é diferente, né? Não tem uma impressão digital igual a outra. Então, todo mundo aqui é de Porto Alegre, a gente mora na mesma cidade, a gente frequentou a mesma universidade, cada um é diferente do outro.
aplica isso para um contexto bem maior, né? Pessoas com culturas e backgrounds completamente diferentes, precisando trabalhar para o mesmo objetivo, para o mesmo foco. Pensar no profissional de relações públicas tentando compor esse cenário multicultural é maravilhoso. Eu amo isso. A diversidade é uma coisa que me faz bem. Né? Saber que existe gente muito diferente de mim e um diferente do outro, pra mim é inspirador. E a última, então, dos internautas, ela vem do Victor Gaudi, e ele gostaria de ouvir um pouco sobre a captação de recursos, alguns projetos e cases. Ele perguntou também sobre a questão do auxílio na estruturação institucional e propagação do mesmo. Captação de recursos para organizações sem fins lucrativos é essencial, né? É um trabalho bem minucioso. A gente precisa, quem faz precisa ter uma rede de contatos bem forte, ter cara de pau, chegar junto mesmo. E elas vinham de governos, não, só de empresas? De tudo um pouco. Agências de pesquisa, empresas de economia mista, né? Governo e iniciativa privada que botavam grana, governos essencialmente. Então vinha um pouco de tudo, assim. Precisa ter uma identidade muito firme para criar uma imagem positiva, manter isso, e é isso que vai fazer com que quem dá grana para projetos confie naquela organização. Bom, vou dar 4 milhões de euros para a PC para usar ao longo de 4 anos para fazer XYZ projetos na África, né, e em alguns outros continentes. Isso, carregar a identidade, a institucionalidade das ações, dos perfis das pessoas que vão ocupar os espaços, é uma coisa essencial também. Pode contar alguma história de algum